Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos, né? Do amor da nossa vida, do nosso querido Fluminense. Olha, eu vou te falar uma coisa, tá? Essa eleição é de longe a eleição com mais processos que eu vi e está acontecendo mais um, meu amigo. Vai pegar fogo, essas eleições vão pegar fogo. Eu acredito que os dois lados, né? Tanto o lado da situação como a oposição, eles vieram pro tudo ou nada, né, meus amigos? Bom, eu só torço para que o Fluminense saia bem no meio disso tudo. Mas, além disso, vamos trazer sobre outro possível desfalque para o jogo de amanhã. Fluminense como um azarão de novo. E aí, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô sentindo que tá faltando o Fluminense voltar a ser respeitado, meu. Mas vamos ser honestos. Com esse time, esse elenco montado também, não tá ajudando, né? Porque a gente perde um jogador, parece que perdeu meio time, né? Como no caso do Lúcio Costa. Ó, já passou o sinalzinho pra você se inscrever, ativar o sininho tricolor. E não esqueça de arrebenta no like. Pelo amor de papai do céu, gente, arrebenta nesse like aí. Vambora, vamos pra cima. E é isso. Galera, muito em breve... Vocês sabem que o canal Hora do Flu nunca pediu R$1 pra vocês. Nunca pedimos, diretor. Mas muito em breve eu estou pensando em montar um Pix de ajuda para ajudar a finalmente construir o nosso estúdio, né? Eu me mudei, o dinheiro da reforma eu ainda estou pagando empréstimo. Então assim, eu estou com zero condições de construir meu estúdio. E como eu quero sair daqui da casa dos meus sogros para poder voltar a ter mais conteúdo, fazer outras coisas também. Quem sabe, se vocês acham que é uma boa ideia, me mandem um e-mail. Se vocês acham uma boa ideia, a gente abrir uma vaquinha para tentar construir aí o estúdio do Hora do Flu. Mas é construir mesmo, tá, gente? É de parede, é construção, é um negócio meio louco. Vamos lá, gente. Começando aqui, eu já quero comentar sobre as eleições desse ano. Estão pegando fogo, pelo menos na área da justiça, né? Porque Mário Bittencourt e Montenegro, olha só, informação aqui do Netflu, processam agora o Monte Agudo. Vale lembrar que o Mário já tinha processado a Ademar Arraes, né? Então, a gente tem aí mais um processo. Além do que está acontecendo, né, em relação aos lançamentos de candidatura e tudo mais, a gente teve o lançamento do próprio Matheus Monteagudo, que infelizmente a gente não conseguiu ir, né? A gente teve o Ademar Arraes, que a gente estava presente, Celso e Rolim também a gente não conseguiu ir, né? Mas assim, o que a gente quer dizer além do lançamento das chapas, né, dos planejamentos que estão sendo colocados, a gente tem os processos rolando, né? Para quem não lembra, vamos dar uma olhada. Os bastidores do Fluminense estão agitados às vésperas das eleições presidenciais. Então é o seguinte, um dos pré-candidatos, que é o Luiz Monteagudo, protocolou uma denúncia, tá, contra a atual gestão do Fluminense no Ministério Público do Rio de Janeiro. Meu amigo, uma denúncia no Ministério Público do Rio de Janeiro. Olha que doideira, tá? Continuando, vai dizer: a denúncia alega o mau uso do cartão corporativo do clube, que estaria sendo utilizado para fins pessoais, né? Então, só para você entender, existe um cartão corporativo do Fluminense, que o que você compra nesse cartão é para o Fluminense. Se você comprar qualquer coisa que seja para uso pessoal, bom, eu acredito que isso não pode, né? Acredito. Então foi essa denúncia do Luiz Monteagudo, que o Mário Bittencourt estaria usando o cartão, né, para bens pessoais. Só que aí, meu amigo, é aquilo, né? Rolou o processo. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e seu vice, Matheus Montenegro, que é o pré-candidato também, né, tomaram a decisão de processar o Monteagudo por difamação. Cada um pede uma indenização no valor de 50 mil. Então, resumindo, Monteagudo, se o juiz decretar ali vitória para Montenegro, é tanto Monte que confunde, né? Tem o Montenegro, tem o Monteagudo, mas assim, é 100 mil que o Monteagudo teria que pagar ali, né? 50 para o Mário e 50 para o Montenegro. Aí vai dizer o seguinte, ó. Em documento, Monteagudo divulgou supostos gastos com o cartão corporativo do clube envolvendo produtos de...
Não é zoeira não, pô. Doideira. Sadomasoquismo e casa de massagem e cartomante. O processo movido por Mário Bittencourt Montenegro conta com anexos de vídeos divulgado por Monteagudo, bem como uma repercussão nas redes sociais. Vale destacar que o Fluminense já soltou uma nota oficial em relação a isso aí, explicando todos aqueles gastos no cartão e mostrando o CNPJ e falando para que era, tá? Então, assim, o Fluminense já soltou uma nota oficial desmistificando e mostrando esses gastos e mostrando, segundo o Fluminense e a nota, que não era nada de sadomasoquismo, nem de cartomante e casa de massagem. Algo que seria bizarro. Agora, vamos lá. Eu não acho que o Mário Bittencourt ia dar esse mole. Pô, tá maluco. Eu vou te falar, eu acho que assim, as pessoas podem não gostar do Mário, né? O Mário pode ter os seus problemas. Eu acho que o maior problema do Mário é ele achar que sabe muito sobre futebol, né? E vive contratando jogadores que não fazem o menor sentido, né? Eu acho que o Mário, ele sabe menos de futebol do que ele acha. Eu não tô falando que eu sei mais que ele, só tô falando que ele sabe menos do que acha. Agora, o Mário não é um cara burro, né? Eu não acho que o Mário ia dar esse mole, né? E de usar o cartão corporativo do Fluminense pra algo no sentido pessoal. Eu não acho. Se for isso, aí talvez... Agora, cabe o Ministério Público apurar, né? Investigar, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer, mas a notícia em si é que, após toda essa confusão, a gente tem o Mário Bittencourt e o Montenegro processando o Monteagudo. Então, mais um processo rolando nas eleições do Fluminense. Por que eu falo que é processo nas eleições? Porque o Montenegro é pré-candidato e o Luiz Monteagudo também. Então, a gente acaba tendo ali esses confrontos na justiça. Tá pegando muito fogo. Eu só acho que meu medo é que a política do Fluminense se transforme igual a do Vasco, que é aquela loucura, que é aquela sanguinolência, aquele negócio sem organização, é um negócio real. Eu tenho muito medo disso, né? Eu tenho muito medo disso, da política extrapolar a ponto de prejudicar o Fluminense, vamos supor, o desempenho de dentro de campo, né? Mas vamos ver o que vai rolar. É isso. Depois a gente vai trazer aqui o resultado ali de todo esse processo, né, que está rolando aí nos bastidores. Belezinha? Tu já clicou nesse gostei aí já, né? Caramba, a gente já falar. Pô, nunca imaginei que num vídeo de Hora do Flu falando de Fluminense eu ia falar sobre masoquismo, casa de massagem e... Pô, um negócio que foge muito do controle. E sabe o que tá fugindo do controle? O respeito pelo Fluminense, pô. Galera, a galera do Globo Esporte, né, trouxe aqui que o Flusão não é o favorito pro jogo contra o Ceará e só um apostou no Fluminense, é o Alex Escobar, né? Alex Escobar torce pro América que ele fala, né? Mas o filho dele é tricolor, não é? Acho que a diretora tá falando que o filho dele é tricolor. Pois apura isso aí pra nós. Agora, o único que votou no Fluminense foi o Alex Escobar. Talvez ele não saiba que estamos com alguns problemas para escalar o time, como o Lúcio Acosta. Mentira. É claro que mesmo com Lúcio ou sem Lúcio, o Fluminense tem condições de vencer o Ceará fora de casa, tá, gente? Mas chama atenção como as pessoas não estão apostando no Fluminense nesta temporada, né? Isso tudo se deve a como o Fluminense vem jogando. A verdade, o último jogo contra o próprio Ceará, o Fluminense não jogou bem, né? O Lúcio sozinho tentando fazer algumas coisas, né? E é um pouco complicado, então tudo isso tira um pouco de prestígio do Fluminense, aquele Fluminense, né? Pô, campeão brasileiro, cara, eu lembro que da época de 2010, 2012, não tinha jogo que eu falava, esse aqui não dá Fluminense. Não tinha jogo. A gente foi enfrentar, se eu não me engano, Fluminense e Palmeiras no Barueri, que teve a União Flumeiras, que vai acontecer na final da Libertadores, hein? Teremos a União Flumeiras, hein? Estamos atentos a essa final da Libertadores aí, hein? Alô, Palmeiras? Estamos atentos. Mas, voltando à realidade, a gente tem essa questão aqui, né? Bom, vamos seguir, porque não é só o Lúcio Acosta que pode ficar de fora. A gente trouxe a informação sobre o Hércules não estar treinando, né? E a gente pelo menos teve uma boa notícia no meio disso tudo. O nosso querido Rodrigo do Ligados no Flu, um abraço pra ele. Um rapaz, gente boníssimo, o Rodrigo do Ligado no Flu. Tem gente me cobrando pra fazer live com o Rodrigo. Ô, Rodrigo, vamos marcar quando eu construir meu estúdio? A gente vai fazer live junto. Você é um rapaz muito gente boa.
Um cara sensacional. Ele trouxe uma informação lá no Twitter dele e eu quero dividir com vocês, tá? Ele trouxe o seguinte. Hércules, a primeira boa notícia, não tem lesão. Porque tu imagina uma lesão agora, né? Em novembro, é loucura, né? Então, Hércules não tem lesão detectada, graças ao bom Deus. Muito bom. Porém, a escalação dele contra o Ceará ainda não está confirmada. Eu acho difícil, talvez. Bom, mas segundo o Rodrigo, fala que ele pode jogar apenas 45 minutos por conta do desgaste físico. Eu tenho sentido o Hércules bem desgastado mesmo. E outra coisa que ele falou, Samuel Xavier pode ficar de fora. Aí, meu amigo, aí eu concordo com esses caras aqui, pô. Aí eu tenho que concordar. Pela primeira vez eu vou concordar com o GE. Meu amigo, vamos lá. Tirando o Lúcio Acosta, outro cara que vem produzindo muito ofensivamente é o Samuel Xavier, pô. Samuel Xavier troca passes, faz tabelinha, entra dentro da área, dá toque de letra. Ele é um dos caras que articula aquele lado direito. Então a gente vai perder a criação do Lúcio e a gente ainda vai perder o lateral direito. E o reserva é o Guga. Então sim, meu irmão. Esquece. Situação dificílima pro Fluminense pro jogo contra o Ceará, se for confirmada essa ausência do Samuel Xavier. Porque aí sobra o quê? Aí tu vai botar o Guga, aí bota o Lima. Com todo respeito, não é o mesmo nível. Não é o mesmo nível. Vou torcer pra ganhar? Pô, vou torcer pra ganhar. Pode ganhar? Claro que pode ganhar. Isso aí, o futebol é isso. Agora, que são perdas bem grandes, e isso não tem como falar. Tá bom, meus queridos? Então é isso. Pelo menos uma boa notícia. Não foi detectado lesão em relação ao Hércules. E só isso aqui já é maravilhoso, porque a gente consegue, sem o Hércules, cara, não ter o Hércules uma lesão posterior na coxa, que ele talvez fique de fora, quem sabe, até de uma Copa do Brasil, loucura, né? Então, assim, não ter lesão já é uma excelente notícia. Agora, não ter o Samuel Xavier também acaba sendo uma tristeza muito grande. Isso tudo, senhoras e senhores, porque eu esperei no final para trazer isso aqui pra vocês. Por que o Fluminense tá poupando no jogo contra o Ceará? Como pode poupar aí o Hércules, pode poupar aí o Samuel Xavier. Porque, olha isso aqui. Olha o final do campeonato pra nós aqui. Isso aqui é bizarro, pô. Galera, olha só. Tem o Mirassol em casa. Pô, Thiago, tá com medo do Mirassol. Não, pô, não é medo de Mirassol. É que o Mirassol vem jogando muito bem. É um time difícil. Depois a gente tem Cruzeiro, que é um dos candidatos ao título. Depois a gente tem Fla-Flu, que esse aqui não tem como ter medo. Desculpa. Pô, quando é Fla-Flu, eu vou muito feliz. Desculpa, eu não consigo. Pô, Fla-Flu, eu vou muito feliz em enfrentar o Flamengo todas as vezes. Não importa se o Fluminense estiver brigando pra não cair e o Flamengo brigando pelo título ou o contrário. Eu sempre vou muito confiante pro Fla-Flu. Não sei, pô. É história, né? Deve ser porque é a história do universo. Aí a gente tem o Palmeiras, né? Que é fora Allianz. A gente foi ganhar do Allianz a primeira vez no ano passado com o Mano Menezes. Muito obrigado, mano, por isso. E a gente tem em casa um confronto do São Paulo que aí vão tomar, né? Não tem como aqui. Mas assim, esses 4 jogos que o Fluminense terá após o Ceará vai ser muito importante para nossas pretensões no Campeonato Brasileiro. Então, por isso que eu acredito que exista até algum medo em estourar alguns jogadores, porque realmente vai ser uma sequência um pouco complicada, tá? Um pouco difícil, como é o Campeonato Brasileiro, tá? No mais é isso. Vamos lá, se inscreva aqui nesse canal, arrebenta no like, ative o sininho tricolor. E eu tô ansioso, rapaz, eu tô ansioso demais. Por que eu tô ansioso? Jogo de amanhã, né? Quando falaram que o Samuel podia ficar de fora. Eu sou um grande fã de Samuel Xavier, tá? Na minha opinião, Samuel Xavier não está na seleção brasileira, é um absurdo. Eu sou esse tipo de fã. Gente, se inscreva no canal, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.